Então, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da sessão de cursos do preparatório da ESA, né? Só lembrando, então, eu sou o segundo tenente Beck, professor de matemática, e o tema da nossa aula hoje é potenciação. Para quem já está estudando para a ESA, vai perceber que essa aula ela vai ficar um pouco solta. Mas por que eu resolvi fazer essa aula? É o seguinte, muitos de vocês tiveram algumas dificuldades na escola. E essa matéria é uma matéria que às vezes passa batido na escola, ou faz muito tempo e vocês não se lembram, tem alguns que pararam de estudar no meio e fizeram EJA. Então, assim, a ideia é reunir todas as propriedades de potenciação numa aula para que a gente possa desenvolver mais tranquilamente o próximo mês de aula, porque essa matéria ela vai ser muito importante para o que a gente vai tratar no próximo mês. Então, assim, ó, quem tá safo, quem já está estudando, está fazendo a segunda prova, já domina o fundamento de matemática, então pode só fazer os exercícios e aguardar a próxima semana. Mas, para quem tem dificuldade de matemática, é uma aula para ver e rever. Vamos começar. Então, gente, qual é a definição de potenciação? Tá? A potenciação não é nada mais do que multiplicar várias vezes consecutivas um determinado número. Por exemplo, tá? Então, olha só, vamos começar lá do início. Tá? O que quer dizer 2 vezes 3? Então, vamos botar no português aqui. Ó. 2 vezes 3. Então, significa que eu estou repetindo 2 vezes o número 3. Então, 3, 3. E o que liga é a soma. Então, 2 vezes 3 significa somar consecutivamente, ou seja, 2 vezes o número 3. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a multiplicação ela é um grupamento de soma. Aí o que a gente faz? A potência ela vai ser um grupamento de multiplicação. Então, por exemplo, o que quer dizer 2 na 4? Significa que eu vou multiplicar 4 vezes o 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então, até na escola é muito complicado, porque a professora aí vai, a primeira coisa mostra 3 ao quadrado, aí 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Né? Ou bota o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado e 2 vezes 2 é a mesma coisa. Então é um exemplo péssimo para fazer na sala de aula. Né? Então, só vamos lembrar como é que funciona. Né? Então, por exemplo, assim, ó, 2 na 4 é 16. Então, esse cara aqui de cima, a gente chama ele de expoente. Então, ele vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar o número. Esse carinha aqui, que é o número maior, a gente chama de base. Ele é o número em questão. E esse cara também tem nome. A gente chama ele de potência. Tá? A potência ela não é nada mais do que o resultado de um processo de exponenciação. Certo? Então vamos pegar, por exemplo, um outro exemplo. 5 elevado na 3, que também é conhecido como 5 ao cubo. Né? Então, 5 ao cubo, o que vai ser? É o número 5 3 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 a gente sabe que é 25. E 25 vezes 5 dá 125. Então, notem o seguinte: a gente pode fazer várias coisas com isso. Por exemplo, a gente pode pegar, se eu quero, por exemplo, saber
que nem agora, por exemplo, o dobro de casos por mês. Então, o que está acontecendo? A base é 2 e o n vai ser o número de casos. Então, 2 na n. Então, 2, 2 na 1, opa, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Aí o que acontece? Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8, 2 na 4 é 16 e assim por diante. Então, vocês podem perceber que os números eles vão dobrando a cada coisa. Então, isso aqui é um exemplo de um fenômeno que envolve potenciação. Quando a gente tem um fenômeno que envolve uma potência, a gente chama esse fenômeno de exponencial, que vai ser uma coisa que a gente vai tratar bastante agora no mês de abril. Antes de continuar nas propriedades da potência, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. A gente cuidar quando a base é negativa. A base negativa ela tem uma questão da paridade. Então, por exemplo, se eu vou fazer menos 2 ao cubo, vai ficar então menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar o quê? Esses dois caras aqui vão dar, como é menos com menos dá mais 4. E mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Só que se eu fizer menos 2 na 4, vai ficar então menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui dá mais 4 e esse cara aqui dá mais 4. E mais 4 vezes mais 4 dá mais 16. Então, observem que aqui deu, quando eu fiz essa conta aqui, o resultado ficou negativo. Só quando eu fiz a potência 1 expoente maior, já ficou positivo. Então, e por que acontece isso? Pelo fato do seguinte, tu tem ali, né? Aqui, ó, no segundo exemplo, eles vão formando pares e menos com menos dá mais. Então, quando eu tiver um número par de parcelas repetidas, o que vai acontecer? Os menos com menos viram mais e aí depois vai ficar um produto de vários números positivos. Então, o resultado vai ser positivo. Quando acaba ficando alguém sem par, o que vai acontecer? Todos os outros parzinhos vão dar resultados positivos, mas esse cara positivo vai gerar esse positivo. Então, se a gente tem um expoente ímpar, vai acabar ficando um cara sobrando. E se a gente tem um expoente par, eles ficam tudo direitinho em bloquinhos de dupla. O que isso quer dizer? Então, se meu expoente é par, a minha potência é positiva. Agora, se o meu expoente é ímpar, a minha potência vai acabar tendo resultado negativo. Certo? Agora, vamos às primeiras propriedades em relação à potenciação. Então, assim, ó, por que tem essa sopa de letrinhas do quadro? Isso aqui, gente, são as regras genéricas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês com exemplos para ficar um pouco mais fácil aqui da gente lidar. Então, olha só, o que vai ser 2 elevado na primeira potência? Eu vou repetir uma vez o 2, ou seja, simplesmente dá 2. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando não aparece nenhum expoente, tu subentende que esse expoente é 1. Porque o expoente unitário, né, vamos deixar aqui do lado, o expoente unitário, ele é nulo, ou seja, não é que ele é nulo, ele é neutro, ele não mexe no número. Agora, olha só, vamos brincar aqui com 2. Então, por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Só que olha só, isso daqui ó, não é 2 ao quadrado? Então, o 2 ao cubo ele pode ser escrito como 2 vezes 2 ao quadrado. O que a gente chama isso aqui? A gente chama isso aqui
de abrir o expoente. Essa aqui é uma propriedade muito boa para a gente aproveitar e diminuir o expoente para cortar com alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 na 28 dividido por 4. Então, 2 na 28, o 4, se eu desmanchar ele fica 2 ao quadrado. Agora, se eu abrir o 2 na 28, o que vai acontecer? Eu posso abrir ele em 2 vezes 2 na 27. Que eu posso abrir ele em 2 vezes 2 vezes 2 na 26. E aqui embaixo eu tenho 2 vezes 2. E aí eu posso cortar esses dois aqui. Então o resultado dessa conta deu 2 na 26. Então eu não precisei nem saber quanto é que é 2 na 28, que é um número estratosférico, para descobrir o resultado dessa conta. Tá? Então quando tu abre os expoentes, é essa propriedade que a gente está utilizando. Ao contrário disso, eu também posso subir o expoente de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente sabe que 2 na 4 a gente viu no slide anterior, que era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dava 16. Agora, o 32, o que ele é? Desculpa, o 16. Deixa eu apagar aqui. É para falar sobre o 16. Então, vamos fazer uma seguinte linha de raciocínio. O 16 é a mesma coisa que 32 dividido por 2. E o 32 é 2 na quinta. Ou seja, o que eu acabei de descobrir? Que o 16 é 2 na quinta dividido por 2. Isso eu faço quando eu tento, por exemplo, tento fatorar alguma coisa. Sei lá, eu tenho 2 na 99 mais 64. Aí o que vai acontecer? Eu tenho 2 na 99 mais o 64. Se eu for pegar e fizer e desmanchar ele, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é 2 na 6. Então, o que vai acontecer? Esse 99, a gente pode ver ele como Não, o 2 na 99 não. A gente vai pegar e vai transformar esse daqui. Então, o 2 na 99 fica paradinho. E esse cara, o que acontece? 99 menos 6 dá 93. Então, ele seria 2 na 99 dividido por 2 na 93. E aí, o que vai acontecer? A gente tem 2 na 99 nos dois. Então, 2 na 99 vezes 1 mais 1 sobre 2 na 93. Fez sentido essa conta? Provavelmente não, porque a gente teria algum problema que desbarataria aí nessa propriedade. Então ele acaba ficando meio solto, mas é uma propriedade que dá para utilizar. É claro, a propriedade mais bacana é essa daqui, ó, tá? De abrir o expoente. Aqui foi só uma retórica que eu fiz em relação à propriedade de cima, mas essa propriedade aqui que é o bizu, gurizada. Essa propriedade aqui ela é espetacular. Agora, a gente vai definir o que é o A na zero. Porque olha só, 2 na 1 a gente sabe que é 2, 2 na 2 a gente sabe que é 4 e 2 na 3 a gente sabe que é 8. Então, se eu fosse fazer uma sequência, 8, 4, 2. Aí o que vai acontecer? Se eu olhar essa sequência, daqui para cá, ó, eu estou dividindo por 2. Daqui para cá, eu também estou dividindo por 2. Aí o que vai acontecer? O natural é que o 2 na zero seja 2 dividido por 2. Porque esse cara aqui é 8 dividido por 2 e esse cara aqui é 4 dividido por 2. Então, que vai dar 1. Então, a gente acaba vendo que a gente pode ver que acabou que 2 na zero é 1. Beleza. Agora, vamos generalizar esse processo.
Se eu trocasse o 2, trocasse esse 2 aqui por qualquer outro número, faria alguma diferença no raciocínio? Ah, Sora, até faria. O que ia acontecer? Esses números seriam diferentes, mas essa relação ia ser muito semelhante e ia acontecer o quê? Que aqui a gente teria tipo um x dividido por x, que dá sempre 1. Então, a gente está generalizando o processo. Então, o que a gente sabe? Que todo número elevado na zero é 1, exceto o próprio zero. Então, assim, é um problema muito complicado o zero na zero, tá? Isso aqui a gente não aborda. Se um dia vocês fizerem faculdade, que recomendo a todos aí que pensem aí ingressando ou não no exército, façam aí um curso superior. Quem for para a área das exatas vai estudar isso que a gente chama aqui de uma indeterminação matemática. O que é uma indeterminação matemática? É assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a gente acaba tendo um conflito de regras que não nos leva a lugar nenhum. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui quando a gente tem o zero na zero. Então por isso que toda vez que a gente trabalhar a potenciação, a gente está excluindo o zero como base. O zero como base a gente não estuda. Por quê? Zero elevado a qualquer expoente vai dar zero, porque é um monte de zero multiplicando um pelo outro. E a gente sabe que qualquer coisa vezes zero é zero. Outra propriedade importante é o seguinte: 1 elevado a qualquer expoente é 1. E 1 na zero também é 1. Então, nesse qualquer aqui ainda entra o próprio zero. Agora, vamos continuar aquela brincadeirinha que a gente fez. Então, a gente tinha o 8, o 4, o 2 e o 1. Né? Então, desse para esse, dividiu por 2, desse para esse, dividiu por 2, desse para esse, dividiu por 2. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai ser o 1 dividido por 2, que a gente sabe que é o meio. E quem é que seria o próximo? E esse cara, então, ele vai ser o quê? Aqui é 2 na 3. Aqui é 2 na 2. Aqui é 2 na 1. Aqui é 2 na 0. Então, seguindo, o antecessor de 0 é menos 1. Então, esse cara aqui é 2 na menos 1. Então, 2 na menos 1 é 1 meio. O que vai ser o 2 na menos 2? Vai ser o meio dividido por 2, que é o meio. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Já vou botar em formato operacional. 1 meio vezes o inverso desse cara aqui. 1 meio, que dá 1 quarto, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Então, ó, observe, se aqui é 2, aqui também é 2. Então, se a gente seguir essa lógica, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter... Então, a gente agora vai continuar aqui fazendo o que a gente já começou a brincar aí com o expoente negativo, trabalhar com as operações com foco na potência. Então, quando a gente está fazendo uma operação com foco na potência, eu estou interessado em olhar a base. Então, onde é que vai estar a operação? Vai estar na base. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que é 2 ao cubo vezes 2 na 8. Ah, lembrando, né? Quando eu tenho o expoente igual a 2, a gente fala que é o quadrado. Por que é o quadrado? Porque se eu elevar um número na potência 2, ele me dá a área de um quadrado daquele tamanho. Por exemplo, 3 ao quadrado é 9. O que significa? Que se eu fizer um tapete de 3 metros por 3 metros, ele vai ter 9 metros quadrados de área. E quando o expoente é 3, a gente fala que é cubo. Porque se eu pegar um cubo de
2 por 2 por 2, ele vai ter um volume de 8 metros cúbicos. Certo. Então, vamos lá, voltando aqui para a nossa questão da base. Então, quando a gente tem a multiplicação de base, o que acontece nos expoentes? Vamos dar uma olhada por dentro da operação. O que é o 2 na 3? O 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vou botar aqui entre parênteses. O que é o 2 na 8? O 2 na 8 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5, 6, 7, 8. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um trio, aqui eu tenho um octeto. Quando eu derrubar esse parênteses, esse produto aqui do meio vai unir todo mundo. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho 3 caras aqui e eu tenho 8 caras aqui, então, desse lado, eu tenho que ter 11 caras, ou seja, 2 na 11. Só que 11 é a mesma coisa que 8 mais 3. Ou seja, quando eu multiplico na base, eu vou somar os expoentes. Então, significa que isso aqui é 2 na 3 mais 8, ou seja, é 2 na 11. Então, quando a gente multiplica na base, a gente faz a adição do expoente, tá? Então, assim, lembrem disso, né? Isso aqui vai ser importante agora para o estudo de vocês aí no mês todo, tá, gurizada? Vamos papirar. Agora, o que acontece quando eu tenho a operação de divisão entre as bases? Então, por exemplo, 3 na 18 dividido por 3. 18 é muito grande. 3 na 8. 18 é muita coisa. 3 na 8 dividido por 3 na 5. Então, o que vai acontecer? Isso aqui eu vou colocar no formato de fração, porque a divisão ela também pode ser vista dessa maneira aqui. 3 na 8 e 3 na 5. Agora vamos abrir os expoentes. Então, em cima vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. E embaixo vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que vai acontecer? Como é tudo uma multiplicação, então eu vou poder cortar esse cara com esse cara, esse cara com esse cara. Eu vou simplificando aqui. Então, vamos simplificar. Esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, esse daqui com esse daqui com esse daqui. E não sobrou nenhum expoente embaixo. Então, vamos dar uma olhada. Eu tinha 8 caras em cima, eu tinha 5 caras embaixo. E sobrou 3 caras do outro lado. E eu sei que 8 menos 5 é 3. Então, o que vai acontecer? Da maneira contrária do que a gente viu no slide anterior, a divisão está associada com a subtração dos expoentes. Então, a gente pode completar agora aqui dessa maneira. Isso aqui é 3 na 8 menos 5, ou seja, 3 ao cubo. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu dividir na base, eu subtraio no expoente. Tá? Depois a gente vai fazer uma tabela resumo disso. Agora, o que eu quero dizer com potência da potência? Eu estou fazendo uma operação de potência que tem uma outra operação de potência dentro. Então, seria 2 na 4 ao cubo.
O que quer dizer 2 na 4 ao cubo? Quer dizer que eu estou fazendo 2 na 4 vezes 2 na 4 vezes 2 na 4. O que é esse primeiro 2 na 4 que eu vou botar em vermelho aqui? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que é esse 2 na 4 que vai estar em verde? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o que é esse aqui, esse 2 na 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha só, como na regra anterior, a gente tinha 4 caras aqui, 4 caras aqui, 4 caras aqui que eu vou somar e vai dar no total 12 caras. Só que isso aqui pode ser visto como 3 vezes o 4. Então, o que vai acontecer? Desculpa, aqui 4 vezes 3, então, é o 4 multiplicado 3 vezes. 3 vezes o 4. Então, eu acabei de ver o seguinte, que quando eu tenho potência da potência, eu vou pegar e multiplicar os expoentes. Então, como é que fica escrito aqui essa belezura aqui, ó, direto? Não precisa nem passar por esse meio. É 2 vezes 4 vezes 3, que dá 2 na 12. Então, se eu tenho potência da potência, eu vou pegar e vou multiplicar os expoentes. Se a potência gerou uma multiplicação, o contrário da potência é a raiz, e a raiz vai gerar então uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2 na 12, eu estou procurando um número que ele vezes ele mesmo. Deixa eu fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Estou procurando um número que ele vezes ele mesmo tem que dar 2 na 12. Então, o que vai acontecer? Se os dois números aqui são iguais, então eu vou ter que distribuir esse 12 igualmente nessas duas caixinhas. Se eu tenho 12 para distribuir exatamente em duas caixinhas, então vai vir 6 para cá e 6 para cá. Então, 2 na 6 aqui e 2 na 6 aqui. E o 6 é a mesma coisa que 12 dividido por 2. Ah, mas Sora, onde é que está esse 2 no meio da história? Está aqui, ó. Lembrando que quando a raiz não tem índice, é o cara daqui. E esse 12 aqui, deixa eu botar em laranja, esse 12 aqui é esse 12 aqui. Então aí a gente fica com uma propriedade bonitona assim, ó. Que quando eu tenho n raiz, deixa eu fazer aqui de outra cor. Quando eu tenho n raiz de a na x, isso aqui significa o a na x sobre n. Então, assim, como é que a gente faz para lembrar isso aqui? Eu faço assim, ó. Quem está dentro está por cima. Então, olha só, o que isso quer dizer? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então, deixa eu pegar aqui em amarelo. Quem está por fora está por baixo. Então, o índice do denominador o índice vai ser o denominador e a potência de dentro do radicando vai ser o numerador. E isso vai nos gerar mais para frente agora o que a gente chama de expoente fracionário. Então, a gente vai fazer agora essa tabela resumo.
né? Então, o que acontece na base e o que acontece no expoente. Então, quando eu multiplico na base, eu somo os expoentes. Quando eu divido na base, eu subtraio os expoentes. Quando eu tenho a potência, eu vou aproveitar para vocês aqui, para dizer, o símbolo da potência na calculadora é esse aqui, ó. Então, por exemplo, se tu quer fazer 2 ao cubo, tu pode escrever isso como 2 tio 3, tá? É uma maneira que a gente tem aí, e principalmente vocês aí que estão trabalhando, quem trabalha na parte administrativa, é assim que faz lá no Excel, tá? E quando eu tenho a radiciação, eu vou fazer a divisão. Então, multiplicação, soma de expoente, divisão de base, diferença de expoente. Potência da potência, multiplicação de expoente. E radiciação, divisão de expoente. Agora, a gente já definiu o expoente natural, a gente já definiu o expoente negativo, ou seja, a gente já definiu o expoente dentro dos números inteiros. E agora, com a propriedade da radiciação, a gente pode definir o que é o expoente fracionário. Então, o que vai ser? Por exemplo, se eu tenho um A que é x sobre y, isso aqui significa que é a raiz de índice y de A na x. Como é que eu faço para me lembrar disso? Eu faço o seguinte, a raiz quadrada ela é 1/2. Por quê? O x aqui está na 1 e como é raiz quadrada aqui é 2. Então, essa aqui para mim, quando eu era mais novo, estava estudando, foi a maneira que eu consegui de lembrar disso aqui. Então, por exemplo, se tu tiver 2 na 3/4, isso significa então o 4 é o índice da raiz, de 2 ao cubo, ou seja, isso aqui é a raiz quarta de 8. Então, basicamente, é isso aí que é o expoente fracionário. Então, agora, a gente já tem a definição do expoente fracionário. E a gente ainda tem que definir como é que ele fica quando ele for um número irracional, porque se eu conseguir fazer tudo isso, aí eu consigo definir qualquer expoente para os números reais, e aí eu posso começar a falar na tal da função exponencial, que é o nosso objetivo aí próximo mês. Então, o que vai acontecer? O que é um número racional? O número racional ele é um número que ele é real, mas ele não é racional. Então, ele não pode ser visto como um número A sobre B, sendo que A e B pertencem a Z. Então, isso aqui é que é os números irracionais. Então, o que vai acontecer? Para definir um expoente irracional, por exemplo, 2 elevado na 3,15, 14, 12, 11, 36 e lá vai pedrada, para poder definir quanto dá isso, a gente vai ter que fazer toda uma discussão. E essa discussão vai ser a seguinte: o nosso problema é o contrário. Por exemplo, 2 elevado em qual expoente dá exatamente 3? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver que isso futuramente significa o logaritmo de 3 com a base 2. Então, isso que vai ser esse valor aí. E esse cara aqui, quando ele não for bonitinho, assim, que gerar uma equação, gerar uma resposta que ela está dentro dos racionais, esse valor, esse número aí, é um número irracional. Então, por isso que eu estou trabalhando potenciação e estou discutindo potenciação com vocês. Porque a gente vai chegar, depois de desenvolver toda a potenciação, em 2 lugares. Primeiro que a gente vai conseguir trabalhar com 3 lugares. Equações exponenciais, função exponencial e logaritmos. Essas 3 coisas elas trabalham muito na prova. Falando na prova da ESA, então a gente agora vamos para a nossa parte bacana da aula que interessa a todo mundo, não só quem está aí estudando só para adquirir conhecimento, mas todo mundo aí que está aí espumando aí para a prova da ESA. Então assim, ó, para vencer na ESA, primeiro, como eu falei para vocês, esse conteúdo aqui não é explícito, tá? Dificilmente ele aparecer diretamente, mas
o botei dificilmente porque ele já apareceu. Então, semana que vem eu vou mostrar a única questão que apareceu de potenciação, tá? Vou deixar para semana que vem aí, deixar aí fazer um pequeno suspense aí para nossa aula. Mas, apesar dele não ser direto, indiretamente ele cai nesses três conteúdos aqui. Então, equações exponenciais que caiu ano passado, função exponencial caiu, então ano passado 2 conteúdos envolvendo potenciação. E caiu logaritmos também, então 3 questões envolvendo potenciação, tá? E logaritmo, gente, o pessoal da ESA adora botar questão de logaritmo. Praticamente todo ano tem uma questão com logaritmo. E eu vou falar para vocês, tudo isso aqui são questões fáceis. São 3 questões que vocês não podem deixar de perder. 3 questões a gente está falando aí em quase 25% da prova, gente. É muita coisa. Não dá para deixar de fora. Agora, para finalizar nossa aula, a gente vai fazer uns exercícios. E aí, vocês têm alguns outros para fazer aí na apostila. Então, aqui, quem não sabe, tá, gente? CFN é o concurso para fuzileiro naval. Então, assim, ó, já passou as inscrições do CFN esse ano, eu acho que eles iam até dia 26 de março, mas vale a pena aí o pessoal que está estudando para a ESA, porque a prova de fuzileiro ela é muito mais fácil que a prova para a ESA. Então, daqui a pouco o cara não consegue passar para a ESA, o cara pode tentar passar para fuzileiro naval. Fuzileiro naval também é uma carreira bem bacana, uma carreira que atrativa em termos de remuneração. Então, bizu aí, gurizada. Deem uma buscada aí como é que funciona aí o concurso para fuzileiro naval também aí, que inclusive é interessante porque existe 42 vagas dentro do Rio Grande do Sul, né, que são vagas ali na praia de Rio Grande, tá? Então ali tem 2 turmas de formação de fuzileiros navais ali. Bom, mas vamos para a questão, né? Então o número real é expresso por essa expressão aqui. Então, 2 na menos 3 mais 2 na menos 3 dividido por 4 na menos 1 mais 4 na menos 1. Qual o valor de x? Então, x é isso aqui. Bom, então vamos começar pelo seguinte. O que é 2 na menos 3? 2 na menos 3 é o inverso. Então, 1 sobre 2 na 3. E 2 na 3 a gente já sabe que é 8. Então, isso aqui é um oitavo mais um oitavo. Agora, o que é 4 na menos 1? 4 na menos 1 é 1 sobre 4 na 1, ou seja, 1 quarto. Então, aqui é 1 quarto mais 1 quarto. Aí, o que vai acontecer agora? A gente vai ter o seguinte. 1 oitavo mais 1 oitavo é 2 oitavos. 1 quarto mais 1 quarto é 2 quartos. E isso aqui vai dar o quê? Copia o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Então, a gente pode, inclusive, já cortar aqui os dois. E a gente fica com 4 sobre 8, que dá para simplificar isso aqui vira 1 meio. Então, a resposta correta é letra C, 1 meio. Próxima questão também do CFN, então a questão bem tranquilinha, né? Então, 2 ao cubo aqui é 8. 7 ao cubo, então, 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 343. Então, aqui é 343, aqui é 25, e aqui é 9, e raiz de 36 é 6. Então, a gente tem 30 menos 8 vezes 3 ao quadrado, dividido por 21 menos 343 menos... Quanto é que é 25 vezes 13? Já fazemos aqui no canto, já. 25 vezes 13 vai dar 75, 250, 325.
Aqui 3 feio. Espera aí. 325 dividido por 9 menos 6. Então, aqui dá 24. 30 menos 24 dá 6, então fica 6 ao quadrado. Agora, aqui, 343 menos 325. Então, aqui vai dar 8. Aqui virou 3, 1, 18. 18, opa, faltou 21 ali. 21, aqui deu 18. Menos 18 dividido por 3. 21 menos 18 é 3. Então a gente tem 36. Tudo isso aqui entre chaves, né? 36 dividido por 3, dividido por 3, que vai dar 12 dividido por 3, que dá 4. Então a resposta correta aqui é 4. Então, prezados alunos, vamos chegando ao final da nossa aula. Então, estudem, tá? Revejam o material, aproveitem agora que essa aula foi um pouco mais curta. Para alguns alunos aí essa aula aí foi bater em fundamentos aí que o cara já está safo. Aproveitem aí para rever o material, buscar exercícios, concentrar dúvidas, tá? E a gente vai começar então semana que vem tratando das equações e funções exponenciais. Essa aqui, para quem não lembra, é uma matéria do primeiro ano do ensino médio, como a gente viu ali no slide para vencer na ESA, muitas questões aí dentro desse conteúdo. Certo, gurizada? Se cuidem, usem máscara e vejo vocês semana que vem aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Um forte abraço e boa semana a todos.